Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Andresa, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e o objetivo de eu estar gravando esse vídeo para vocês é explicar como nós podemos identificar a depressão infantil, principalmente por conta da dificuldade que as crianças têm de expressarem o que elas sentem. Então, elas podem não falar sobre isso e elas podem estar em processo depressivo, e esse processo depressivo vai caminhando com ela durante outras fases do desenvolvimento. Por conta disso, eu acho extremamente importante o cuidador da criança ou os cuidadores, pode ser um pai, uma mãe, uma avó, enfim, quem cuida dessa criança, terem a informação dos sintomas principais de uma depressão infantil, para que, identificando o conjunto desses sintomas, possa tomar uma atitude o quanto antes para ajudar essa criança no sofrimento que ela está provavelmente passando, tá? Então, o que é importante a gente saber de início, né? A depressão da criança, ela é diferente da depressão do adulto, né? A depressão do adulto, o que é mais marcante é o sentimento de tristeza, a emoção tristeza, enquanto que na criança é o nervosismo, é a raiva, é a irritabilidade, ok? Então é o mais marcante. Algo muito importante quando vocês forem fazer a identificação desses sintomas é que esses sintomas têm que representar uma modificação no funcionamento da criança. Então ela não era assim, ela passou a mudar o comportamento dela, as atitudes dela, tá? Outro fator, esses sintomas eles precisam estar presentes por pelo menos, no mínimo, 2 semanas, ok? Ou todos os dias, ou pelo menos a maior parte desses dias, a maior parte do dia, tá? Nesses 14 dias, nessas 2 semanas. E é muito importante também que você observe se esses sintomas estão prejudicando a criança em alguma área de vida dela. Então, o que normalmente pega mais para a criança é a questão do relacionamento social e também do desempenho na escola, ok? Então, tendo essas informações sobre os sintomas, eu vou começar a falar sobre eles. Tô com uma colinha aqui, tá bom? Para eu não esquecer de falar nada importante para vocês. Vamos lá. Vamos falar do humor, tá? As questões de humor dessa criança. Então, você pode começar a perceber que essa criança começa a ficar triste, além da irritabilidade, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu quero um tópico só para irritabilidade, mas você pode perceber que ela começou a ficar triste, que ela tá pessimista, que ela não acredita que nada vai dar certo, que tudo que vai acontecer vai ser ruim, vai ser catastrófico, vai ser uma tragédia. É uma criança que acaba ficando mais mal-humorada, ok? Muito irritável, muito irritável. Então, coisas que até então não a irritavam passam a irritá-la. Ela fica irritada de forma muito frequente. Também fica muito mais sensível, né? Ela começa a chorar, ela chora por coisas muito simples, muito pequenas. E assim, é uma criança que vai ser difícil de agradar, né? Então, nada ela quer, nada ela tá gostando, tudo para ela tá ruim. O pensamento de uma criança num processo depressivo, ele é realmente um pensamento mais pessimista, né? Tanto em relação às situações fora da criança, quanto em relação à visão que a criança tem dela mesma. Então, é uma criança que vai se autodepreciar, então eu sou inútil, eu não faço nada direito, tudo que eu faço é errado. É uma criança que ela pode, e isso assim é muito importante, tá? Ela pode começar a verbalizar desejos de morrer, né? Ou ela pode também verbalizar a vontade que ela tem de sumir, a vontade que ela tem de fugir de casa, tá? Aqui a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente sabe, né, que a criança, ela manipula para conseguir
o que ela quer, né? É próprio, é inerente da criança, é o adulto que vai modelando esse comportamento dela para que ela deixe de manipular e passe a pedir o que ela quer de uma forma legal, de uma forma assertiva, né? Sem a manipulação. Mas é inerente à criança, né? Pelo menos no início, que ela começa a verbalizar, que ela começa a sentir, a perceber como as coisas funcionam, que ela verbalize algumas coisas. Então, aquelas falas, eu odeio você, você não me ama, você não é uma boa mãe. Então, isso tudo pode ter uma função. Pode ser por conta de uma raiva, e aí ela está expressando a raiva, e aquilo é de momento, né? Mas pode ser também porque ela percebeu que quando ela fala assim para a mãe, vou usar a figura da mãe, tá? Mas não necessariamente precisa ser a mãe. Ela percebeu que quando ela verbaliza, eu não gosto de você, você é uma péssima mãe, a mãe pode ceder aos desejos dela. Então a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é manipulação infantil, tá? E o que é realmente uma fala com um desejo real de morrer. Então, na dúvida, se você estiver em dúvida, na minha opinião, você precisa levar para o especialista, tá? Porque aí você pode considerar como um sintoma de um processo depressivo mesmo. Tá? Então, na dúvida, é sempre melhor levar. Além disso, a criança ela pode começar a apresentar uma agressividade ou intensificar uma agressividade que já é da personalidade, de uma tendência, de um temperamento dela. Pode-se perceber que essa criança ela começa a buscar muitas brigas, né? A procurar brigas, procurar provocações. Ela passa a responder de uma forma inadequada às figuras de autoridade, né? Então, o pai, a mãe, o avô, a avó, um irmão mais velho, bem mais velho que ela, tá? Ela pode começar a insultar as pessoas nesses processos de raiva que ela não controla. E quando a gente tem esse comportamento agressivo, pode ser que vocês notem também uma agitação. É uma criança muito agitada, né? Tanto no pensamento quanto nos movimentos, tá? Então ficar atento a isso. Não é incomum a criança ela ter episódios de ira súbita, né? Então o que é isso? Sem um motivo aparente, ela entra num estado muito elevado de raiva, é uma ira mesmo, tá? E esses episódios podem começar a ficar mais frequentes. Quando a gente fala da agressividade, a gente pode fazer um link com a questão da irritabilidade da criança, né? Nessas explosões de raiva, elas passam a acontecer por motivos muito pequenos, por estímulos muito simples. E ela pode sim, como eu até então tinha falado, insultar, agredir, ser hostil com as pessoas que estão ali ao redor dela. Tá? Quando a gente pensa numa irritabilidade de um processo depressivo, a gente pensa também num tempo maior de mágoa. Então, ao invés do estado de raiva, do estado emocional de raiva, provocado por alguma coisa, ter um determinado tempo limite, ele se prolonga, né? Então, é uma criança que fica mais rancorosa mesmo, ok? Algo muito importante para a gente também linkar é que a criança com processo depressivo, ela pode apresentar sim o humor entristecido, tá? Não é porque a raiva, a irritabilidade é mais marcante que não vai acontecer um humor mais entristecido. Então, ela pode apresentar sim esse humor entristecido com a irritabilidade, mas existem crianças que ao invés do ficar entristecido, elas ficam insensíveis, tá? É como se elas estivessem frias, como se elas estivessem neutras demais, apáticas. Então presta atenção nisso, porque como nós todos somos diferentes, determinadas crianças podem agir, ao invés de ficar entristecidas, podem agir com essa apatia, com essa insensibilidade, tá? E isso não descarta um processo depressivo dessa criança. Elas podem começar a reclamar de uma forma muito frequente de dores de cabeça, e aí a gente tem que excluir a enxaqueca, tá? Elas passam a reclamar de uma forma mais frequente de dores abdominais, dorzinha de barriga,
ou dores no corpo como um todo, tá? Elas não conseguem localizar essa dor, mas falam, tá doendo, o corpo tá doendo, ok? Ela vai perder os interesses, né? Então, tudo aquilo que ela sentia prazer, ela passa a não sentir mais prazer em fazer, né? Então, ela gostava de um brinquedo, ela gostava de um jogo, ela gostava de uma determinada atividade, ela perde o interesse. Por quê? Porque ela não tem mais prazer em realizar, tá? Aquilo que ela gostava tanto. Baixa de energia, então a criança ela se apresenta fatigada mesmo, um cansaço físico e um cansaço mental também. A criança ela passa a não ter mais vontade de entrar em contato com outras pessoas, tanto adultos quanto outras crianças, né? Então ela passa a não querer mais conversar, ela passa a não querer mais brincar. Ela perde também o interesse pelo contato com os outros, então ela entra num processo de retraimento social, né? Ela não quer mais sair de casa, ela não quer mais conversar com ninguém. Isso a gente pode perceber nesse período de isolamento social por conta do coronavírus, a gente vai perceber também de uma forma diferente. Mas, por exemplo, se antes ela gostava de ligar para um coleguinha, de conversar com um coleguinha, de fazer uma videochamada para um coleguinha, ela perde totalmente o interesse, ok? Deixa eu ver se tem isso aqui, ó. Isso aqui que eu tava esquecendo. Ainda bem que a gente tem uma colinha. Ó. Geralmente você vai ter alterações de apetite na criança, tá? Mas tanto pro mais quanto pro menos, né? É um mito se achar que quando em processo depressivo as pessoas apenas perdem peso, tá? Então, pode acontecer uma perda de apetite e aí a gente pode também começar a ver que a criança está perdendo bastante peso, mas pode ir para o polo oposto. Então, a criança passa a comer exageradamente e ter, em consequência disso, um aumento de peso, tá? Então, são esses extremos que podem acontecer. O sono, ele tem uma modificação do padrão também. Então, a criança pode ter tanto uma insônia antes de dormir, fica muito difícil para ela pegar no sono, e ela pode passar a ter despertares noturnos, e aí a retomada do sono, quando ela começa a acordar, né, durante o sono, demora muito, é difícil para ela retomar esse sono. Ela pode ter muita dificuldade de acordar de manhã, ela tem muita dificuldade de realmente despertar, acordar no período da manhã. E esse sono ele tende a ficar muito mais agitado, tá? E aí, né? Aí vocês identificaram vários desses sintomas, porque não é um só, tá? A gente precisa ter um conjunto de sintomas para a gente ter a hipótese de um processo depressivo dessa criança. E aí vamos colocar aqui a suposição de que vocês conseguiram identificar esses sintomas, né? O que eu faço a partir daí? Primeiramente, você tem que buscar um profissional da saúde mental, e aí pode ser um psicólogo infantil, um psiquiatra infantil, que vai fazer a avaliação dessa criança, tá? Para verificar se ela realmente está num processo depressivo. Se esse processo depressivo é leve, é moderado ou é mais intenso, tá? Vocês levaram numa psicóloga infantil, num psicólogo infantil. É feita essa avaliação. Quando que o psiquiatra entra, né? Então, o psiquiatra, ele entra quando essa depressão, ela tá entre moderada e grave, ok? Por quê? Porque apenas as intervenções da terapia podem não ser tão rápidas para essa criança sair desse processo depressivo. E a gente tem que pensar que as atitudes terapêuticas em uma criança, elas precisam ser rápidas, não dá para demorar muito. Porque a criança ela está em desenvolvimento, essa criança está em formação. Então, tudo que é prejuízo para ela nessa fase vai ser um baita prejuízo nas fases seguintes do desenvolvimento. Então, tem que agir rápido.
Então, o que a gente tem hoje em dia? O que as pesquisas mostram pra gente hoje em dia? Que quando a depressão infantil ela é considerada leve, as crianças costumam responder muito bem às intervenções terapêuticas, tá? A psicologia. Quando essa depressão ela tá moderada ou intensa ou grave, é muito importante que a gente trabalhe junto com o psiquiatra infantil, tá? Por quê? Porque a gente precisa de agilidade na melhora dessa criança. E eles combinados, o que a gente tem em artigo científico mais atual é que o tratamento combinado é o que consegue resultados mais eficientes e mais eficazes, tá? No tratamento dessa depressão infantil. É hora de deixar os preconceitos de lado, ok? E pensar no que vai ser bom para essa criança, porque ainda hoje as pessoas rotulam, né? Tem muito preconceito com os profissionais de saúde mental, né? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Tem que jogar fora esses preconceitos. O que está em jogo aqui é a saúde emocional da sua criança, ok? Não, os rótulos, né? A minha criança tá louca, eu tô louco porque eu tô indo no psicólogo, no psiquiatra. Isso não existe mais, né? Hoje, se a gente for ver, a pessoa que pode ter o acompanhamento de um profissional de saúde mental, de uma terapia, de um psicólogo, pequenas coisas na vida ou estressores, né? A gente chama de estressores. Você pode passar por essas dificuldades com um grau muito menor de sofrimento quando você tem esse suporte emocional, né, desses profissionais de saúde mental. Então já caiu por terra essa questão de quem procura um psicólogo ou um psiquiatra é porque está louco, tá? Louco é quem pode procurar e não procura, porque é um baita de um suporte para a vida, tá bom? Então, buscar mesmo esse profissional de suporte para fazer as intervenções e fazer o tratamento que essa criança está precisando, tá? Para que ela não tenha consequências graves no futuro por conta de um não tratamento adequado desse processo depressivo que ela pode estar passando, ok? Olha, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem me acionar, tem o Instagram também, @Andresa Molina Psicóloga, vocês podem entrar em contato comigo. E aí hoje a gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço para